Semana passada nós começamos a pregar sobre um tema bem pesado de se falar, que é a hipocrisia, né? Hipocrisia, a batalha contra nós mesmos. Porque faz parte de nós, faz parte da nossa carne. E como salvos, com uma nova natureza, nós temos essa luta diária com a nossa carne. E, logicamente, a hipocrisia muitas vezes tende a fazer parte de nossas vidas, mas precisamos sempre lutar e sempre ser sinceros, ser verdadeiros, para que ela não seja algo real em nossas vidas, ou pelo menos que nós consigamos deixar um nível bem básico, bem pequeno em nossas vidas da hipocrisia. É algo pesado. A última vez que eu preguei, como eu disse a semana passada, muitas coisas foram reveladas, coisas terríveis, né? A gente perdeu uma família inteira, alguns foram excluídos e posteriormente houve até morte. Então, hipocrisia é uma coisa muito séria, irmãos. Não é à toa que Jesus sempre batia de frente com os fariseus. Sempre jogava nos rostos deles. Sempre falava claramente: vocês são hipócritas. Vocês apenas estão fazendo um papel. Vocês apenas estão fazendo uma arte teatral, fingindo ser alguém que não são. Então é algo muito sério. Eu vou apenas passar rapidamente até o ponto onde nós chegamos e lembrar algumas coisas da mensagem, e aí nós vamos terminar. Tem ainda mais 3 pontos que precisamos terminar. Hipocrisia, né, é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeto, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos também que não possui, fingido, falso, dissimulado. Como eu disse a semana passada, ninguém gosta de estar perto de uma pessoa dessa forma, né? Ninguém gosta. E nós vimos também que a palavra hipócrita vem da palavra grega hipokrinein, que designava na Grécia Antiga os atores de teatro, né? E muitas vezes eles usavam até máscaras, né, para interpretar um papel naquela peça teatral, fingindo ser alguém, né, apenas por um momento, que não era realmente a realidade de suas vidas, mas apenas interpretavam aquele personagem. Falamos também que em todas as épocas, né, em todas as áreas também, sempre houve imitações, né? Sempre vai haver coisas falsas. Sempre o falso vai tentar parecer com o verdadeiro, né? Com aquilo que é original. E uma realidade disso, né, é o pecado humano, né? As pessoas têm capacidade de fazer algo falso para tentar parecer e enganar as pessoas, como talvez pensando que estão comprando aquela marca, mas é outra marca, né, inferior e problemática. Deixa eu passar um pouco mais. Falamos também algo importante, que nós estamos numa época que se deve pregar contra a hipocrisia, porque tem realmente generalizado a hipocrisia no meio dos cristãos. Uma época que talvez não precisamos pregar é em épocas de perseguição, porque se você disser que é crente, se você disser que é cristão, se você viver como cristão, se você pregar o evangelho, você tem perigo de ser morto ou até ser preso. Então só os originais, né? Só aqueles verdadeiros vão ser cristãos em épocas de perseguição. Mas hoje, com essa facilidade toda que nós temos, principalmente no nosso país, muitas pessoas falam que são crentes, e, né, a maior baderna que existe. Tem crescido assustadoramente o número de evangélicos. Mas eu pergunto, o Brasil tem melhorado?
Então, onde estão esses chamados evangélicos? Né? A maioria, infelizmente, hipócrita, né? Apenas desempenha um papel, ou diz ser algo, ou diz seguir alguma coisa ou alguém, né? Algum evangelho, ou o Senhor Jesus Cristo, mas apenas falsidade, apenas da boca para fora, e continuam fazendo as mesmas coisas que antes, os mesmos pecados, as mesmas ações. Talvez até se converteram numa igreja, mas não se converteram ao evangelho, não nasceram de novo, conforme diz João 3. E esse é o grande problema hoje em dia. Nós vimos algumas verdades bíblicas sobre o hipócrita na semana passada, 4 verdades, e hoje nós vamos ver mais 3 verdades, ok? Mas é sempre bom lembrar, eu quero lembrar o que nós precisamos ter em mente, a oração que nós precisamos fazer, a sinceridade que temos que estar tanto conosco mesmo, quanto com Deus e com a mensagem que está sendo pregada. Precisamos então orar da seguinte forma: Senhor, eu quero estar seguro quanto à minha própria alma. Diga-me com toda fidelidade e me fale honestamente quais são os sinais de um hipócrita. E eu vou ficar sentado tentando ler o meu próprio coração para descobrir quais dessas coisas dizem respeito a mim mesmo. Então agora você não vai olhar para ninguém. Você não vai pensar em ninguém mais a não ser em você mesmo, suas ações, seu coração, entre você e Deus. Senão, vai ser mais uma mensagem que você vai ouvir, vai aprender e não vai mudar nada em sua vida. Já vimos que o hipócrita não faz o que fala, é uma característica bíblica de um hipócrita. Ele fala, mas não faz. Ok? E vimos também a segunda característica de um hipócrita, que quando ele faz, né, primeiro, ele fala e não faz, mas quando ele faz para aparecer. Ele quer ser visto, ele quer ser glorificado, ele quer ser o maioral entre o povo, ele quer receber palmas, ele quer receber tapinhas nas costas. E quando isso não acontece, ele fica bravo também, né? Então o hipócrita faz para aparecer. Quando faz, né? Em terceiro lugar, terceira característica que nós vimos de um hipócrita é que o hipócrita ama título, ele ama honra, ele ama o respeito dos homens, principalmente título, né? Principalmente ser chamado de mestre, né? Podemos trazer para hoje, né? Muitas vezes temos que tomar cuidado, principalmente nós pastores, né? Ou professores, escola dominical, mas muitas vezes o homem, né, ele é ordenado a pastor, e aí se alguém chamar ele de irmão, né? Não, é pastor agora, né? Já mostra um pouco aí de hipocrisia, né? Ele amou passar de irmão para pastor, não, agora é pastor. Só que tem uns aí que é pior do que isso, né? Já coloca, eu sou apóstolo, não sou pastor não, eu sou apóstolo, né? E ele só vai realmente pegando títulos e títulos. A gente sabe que apóstolos só são aqueles que viram Jesus, né? Não era qualquer um que poderia ser apóstolo, só aqueles que realmente andaram com Jesus, viram ele tanto antes quanto depois da morte. E então hoje as pessoas se dizem apóstolos, mas são falsos, são hipócritas, porque eles nunca viram Jesus, nunca andaram com Jesus. Eu digo literalmente, né? Não estou falando espiritualmente, isso é outra coisa. Mas hoje em dia tem muitos, né? Aí tem doutor, né? E tem, sabe? Eu não estou falando nada contra você estudar, porque existe, né, o mestrado em teologia, doutorado em teologia, não é nada disso. Mas o problema é você querer. Agora é doutor, não é mais pastor, né? Então, cuidado com títulos. O hipócrita, ele ama títulos, ele ama honra, ele ama o respeito dos homens, ok? E na semana passada, a última característica que nós vimos de um hipócrita é que o hipócrita, ele coa um mosquito, mas engole um camelo inteiro, né?
nós vimos que este coar um espírito, ele se preocupar, né, com as coisas pequenas. E o engolir o camelo, ele deixar as coisas mais profundas do cristianismo de lado, como por exemplo o amor, né, as boas obras. Mas ele quer muitas vezes nas coisas pequenas, nas coisas mais básicas do cristianismo, quer pegar firme naquilo, mas as coisas mais sérias, mais profundas, ele deixa de lado, né? Por isso que Jesus, então, ele falou que os fariseus, né, eles eram condutores cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Interessante, olha lá, eles davam, por exemplo, a colheita, né, da horta, coisa que não era ordenada, né, na lei, o dízimo da colheita da horta, coisa que não era ordenada pela lei. No entanto, eles deixavam de lado a justiça, a misericórdia, a obediência. Então, esse coar um mosquito, né, é fazer essas coisas pequenas, e engolir um camelo é deixar de fazer as coisas principais da vida espiritual. E aí nós falamos bastante sobre isso. E hoje, então, nós, continuando a mensagem, a quinta característica de um hipócrita é que o hipócrita, ele se preocupa mais com o exterior do que o interior. Ele se preocupa mais com a aparência, com o que os outros vão ver. Lembra quando ele faz? Ele quer aparecer, né? Ele quer ser visto. Então ele se preocupa mais com o exterior do que o interior, ou seja, daquilo mesmo que ele faz no interior, os pecados, muitas vezes, que ele faz, não se preocupa, a sua comunhão com Deus, e outras coisas mais. Mateus 23, versículo 25 ao 28, os irmãos já têm aí, né? Mateus 23, 25 ao 28, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Você percebe que o jogo de palavras, Jesus está falando sobre a pessoa, né? Ele usou aí esse costume aí, né? Comer, né? Limpar tudo, né? O copo, o exterior, o interior, mas mostrando sobre a vida da pessoa, né? Ilustrando, nós colocamos aí, por exemplo, uma maçã, né? Uma maçã até dourada, bonita, né? Mas imagina também uma maçã vermelhinha, bonita, que dá até água na boca de você querer dar uma mordida. Mas lindo por fora e podre por dentro. Imagina você morder uma maçã, eu já fiz isso, né? Eu gosto de maçã, e de repente por dentro está podre. Você, né, perde a graça, você joga tudo fora, né? Você nem quer mais nem pegar os pedacinhos ali, né? E muitas vezes você acaba engolindo alguma coisa podre também, né? Sem ver. Então, o hipócrita, ele se preocupa com o exterior, mas o interior está podre. Olha, por exemplo, aí o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Não vou falar aqui, eu ia tentar pedir para os irmãos imaginar, mas deixa para lá, né? Algumas coisas não devem ser dito numa pregação. Mas, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes a gente vai no cemitério, a gente vê lá aqueles sepulcros todos, né, bonitos, bem feitos, né? Alguns realmente são bonitos, né? No dia dos mortos, né? Como é que chama mesmo no dia? Agora, finados, obrigado. É um nome melhor, né, que dos mortos, né? Então, no dia dos finados, nós fomos lá e, né, vamos para entregar folhetos, né? Mas acabamos não entregando, né? Tomara aquele dia. Não sentimos muito bem no que estava acontecendo ali. Mas aí caminhamos lá pelo cemitério e, logicamente, né,
é um lugar muito bom de caminhar. Verdade. É um lugar muito bom de caminhar. Né? Você medita muito sobre a sua vida e sobre a partida. E aí a gente via, né, os sepulcros, os lugares, via as fotos, né, o tempo de vida das pessoas, tudo. E realmente, né, tinha uns lugares lá que era, né, coisa do outro mundo. Né, bonito demais, bem feito. Mas o que tem ali dentro? Osso podre, né? Carne podre, germes, vermes comendo, né? Talvez, ou já comeu tudo, né? Vai saber. Então, Jesus está falando que os fariseus, os escribas e fariseus eram dessa forma. Por fora, bonitão, né? Igual eu assim, né? Não sei se ele era moreno, cabelo, né, lisinho, mas estou brincando. Mas bonito, né? Lembra das roupas deles? Né? Eles alargavam, né, aquelas franjas, aqueles filactérios que eles colocavam no braço. Aliás, eu vi melhor para falar para os irmãos, aqueles filactérios tinha a lei ali escrita, né? E Deus mandou realmente fazer isso. Só que eles alargavam aquele negócio para parecer mais, né, para os outros. E as franjas também, né, que eles colocavam assim, eles alargavam para ficar chamativamente, parecer mais. Então, talvez estava até bonito, não sei, conforme o costume deles. Mas Jesus falou, olha, vocês são hipócritas, vocês parecem sepulcros, né? Por fora está bonitão, mas por dentro, né, está morto, cheio de imundícia, em outras palavras, que Jesus estava falando para eles. Olha o versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Pecado mesmo. Jesus está falando de pecados desses fariseus. A gente não sabe dizer quais pecados, mas Jesus mostra alguns aí, em outros textos, né? Mas realmente pecados. E o pecado a gente sabe que muitas vezes não é só o que você faz, mas o que você não faz também é pecado, né? Se você não faz algo que é bom, algo que é certo, algo que é do agrado de Deus, você está pecando por não fazer. O hipócrita, então, ele é como um livro de capa bonita. Alguém gosta de ler aqui? Muitos livros têm umas capas bonitas, né? E hoje em dia eles estão caprichando nas capas, né? Então o hipócrita é como se fosse um livro, capa bonita, você, não, mas esse livro aqui deve ser bom. Aí você pega, você começa a ler, você vai vendo, ixi, não tem conteúdo. Esse livro não está passando nada. O hipócrita, ele é extremamente religioso. E ele muitas vezes até se posta como a pessoa mais espiritual do mundo. Né, eu lembrei daquele pastor, esqueci o nome dele. Ele é meu xará, né? Marcos, lá de Águas de Lindóia. Esqueci o sobrenome dele. Mas ele estava pregando e ele falou, né, que alguns falam assim, né? Irmão, né? Graconato, Marcos Graconato, né? Esses são os hipócritas, eles têm que parecer espirituais, aí até a voz muda, né? Irmãos, né? Então eles são extremamente religiosos, pelo menos mostram, né, que são religiosos exteriormente, mas negligente quanto ao seu próprio coração. Eles tomam a ceia do Senhor, mas não se preocupam em preparar para ela. Não se preocupem em preparar para a ceia do Senhor. Eles querem ser batizados, mas não morrem com Cristo a cada dia. A cada dia nós precisamos morrer com Cristo, a nossa carne, precisamos crucificar a nossa carne. Mas os hipócritas não. Alguns se acham que já está, né, ponto de ser trasladado para o céu. Assim como Enoque foi, né? De tão perfeito que se acham. Eles querem estar nos cultos, mas não importam com este momento também, o momento do culto. Eles estão satisfeitos com a madeira, o feno e a palha, lembra? Primeiro tempo a gente falou sobre isso, né? 1 Coríntios. Né? O feno, a madeira, o feno e a palha, eles vão se queimar. São obras mortas, obras que vão se queimar no fogo, quando serem provadas lá no céu.
Os hipócritas, eles estão satisfeitos com esse tipo de obras. Você já ouviu essas palavras sobre alguém? No fundo, ele tinha um bom coração. Era alguém hipócrita, que todo mundo sabia que era hipócrita. É interessante que você sabe. A pessoa acha que ninguém vê, mas a gente sabe quem é hipócrita. Não tem como. O Jesus mesmo sabia, eu sei que ele conhecia os corações. Mas é fácil você realmente saber quem é hipócrita, principalmente por causa dessas características. Mas hoje, lembra, não esquece não, né? Olha para você mesmo, né? Eu olho para mim, você olha para você mesmo. Como acreditar que o sacolão, né? O irmão Diodoro não está aqui para me usar ele, né? Mas como acreditar que o sacolão tem boas frutas se vemos o contrário? Você vai naquele determinado sacolão, né? Aí você compra lá a maçã, morde, podre. Você compra a laranja, você descasca, vai chupar, está seca. Já comprou laranja assim, né? Dá uma raiva, né? Você quer chupar e está seca, está bonita por fora. Aí como você vai acreditar na hora que você chega lá, né? O dono, de repente, opa, as frutas aqui estão fresquinhas, estão boas, tal. Você vai acreditar? Você está vendo o contrário, você compra e vê todas as frutas ruins. É a mesma coisa sobre a pessoa. A pessoa, ela se autoproclama, né, como sendo mais espiritual, né, irmãos? Mas você vê na vida que não é nada daquilo, você vê o contrário. Quando eu digo que temos, irmãos, de prestar mais atenção no interior do que no exterior, nós não estamos aqui pretendendo dizer que você deve deixar, né, o exterior sem tratar, não é isso. Você tem que limpar também o mais que puder. Tome cuidado também para que o interior esteja limpo, principalmente o interior. Cuide primeiro do interior, mas também o exterior também é importante. Não é questão que você tem que, então estou nem aí com o meu exterior, com o que eu faço, com as minhas roupas. Não. Primeiro é o interior. E logicamente, do que está cheio o coração, né, vai falar, a boca vai sair. E logicamente o exterior vai mostrar o que já existe no interior. Então pergunte a si mesmo: eu já nasci de novo? Eu realmente já nasci de novo? O que tem de pessoas dentro de igrejas evangélicas achando que estão salvos, simplesmente porque abraçou uma igreja, abraçou um grupo de pessoas, mas não nasceu de novo. Alguns colocam sua confiança no batismo, porque foi batizado naquela igreja. Mas batismo não salva. E batismo não ajuda em salvação, porque se batismo salvasse, se batismo ajudasse na salvação, Jesus não precisava ter morrido, então. Então pergunte a si mesmo: eu já nasci de novo? Eu já passei das trevas para a luz? Eu já fui resgatado do reino de Satanás para o reino do Filho amado de Deus? Será que eu vivo em comunhão pessoal com Jesus? Posso dizer que meu coração anela, deseja, né, o Senhor, assim como a corça suspira pelas águas? Quando eu estava estudando, eu lembrei de uma ilustração, né? Não sei se era com respeito a isso, mas serve aqui, né? Eu vou encurtar um pouco a história, mas teve um rapaz, ele foi visitar um senhor mais de idade, assim, velho e considerado sábio, né? E aí ele falou: olha, como que eu devo buscar ao Senhor? Eu estou mudando aqui, eu acho, a história, mas tudo bem, vai cair bem. Como que eu devo buscar ao Senhor? E aquele velho sábio não falou nada, né? Ele saiu, pegou um balde de água, né? Encheu de água. Existe balde de água? Estou brincando. Aí ele pegou um balde, encheu de água e de repente, olha, chega perto aqui. E aquele rapaz, né? Novo, imaturo, né? Chegou perto e, olha, chega a sua cabeça perto aqui.
E ele chegou perto, a cabeça na água, né? O que será que ele vai mostrar ali, né? E de repente aquele velhinho pegou a cabeça dele e enfiou lá dentro da água e segurou. E ele estava numa posição que ele não tinha força para levantar, entendeu? A posição não ajudava ele. Então não tinha como ele sair. E aí ele começou a se arrepender, né? Espera aí, mas o velho vai me matar aqui, né? E ele segurando, e o ar acabando, e ele foi ficando, né, assustado e tal, e tentando. Aí o velho soltou, né? O velhinho soltou, aquele senhor. Aí falou: você está doido? Você queria me matar? Aí ele falou, né? É assim que você deve buscar ao Senhor. É assim que você deve buscar a Deus. Da mesma forma que você buscou o ar aí dentro desse balde. Irmãos, será que nós buscamos o Senhor dessa forma? Ou talvez é tão natural, né? Como o nosso respirar. Eu sou crente, eu sou salvo. É natural. A gente não tem mais aquele anseio, aquele desejo, aquela sede, né? De realmente buscar a Deus, de ter uma comunhão mais perto de Deus, de aprender mais de Deus. De todas as formas que existem, né? Como nós podemos aprender de Deus, né? Em casa, lendo a Bíblia, orando, na igreja. Mas a gente vai vivendo, a gente vai levando. Então, o hipócrita, ele se preocupa mais com o exterior do que o interior. Mas não é a questão aqui de que o exterior não deva se preocupar. O problema é que ele se preocupa mais com o exterior. Mas o principal é o interior, que precisamos nos preocupar. Em sexto lugar, a sexta característica do hipócrita, biblicamente falando, o hipócrita se restrita a lugares e horários. Aquele que é hipócrita, ele se restrita a lugares e horários. Eu vou explicar melhor para os irmãos como que é. Mas em Marcos capítulo 7, versículo 6, a Bíblia nos diz o seguinte: ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um texto que serviria até para a característica anterior, né? O exterior honrando com os lábios e o interior longe de Deus. Mas a questão aqui é outra. O hipócrita, ele acorda bem cedo. Talvez acorda bem cedo. E talvez ali por uns 15 minutos, ele parece um cristão. Por 15 minutos ali, quando ele acorda, ele parece, né, uma pessoa piedosa. Talvez mais tarde, talvez mais uns 15 minutos mais tarde aí no dia, ele novamente vai parecer um cristão, vai parecer uma pessoa piedosa. Mas como, pastor? Não, talvez ele tirou ali um tempinho para orar. Talvez ele tirou ali uns 15 minutos para ler a Bíblia. Mas quando então ele começa, talvez, a trabalhar, quando ele começa a falar com as pessoas, quando as pessoas começam a olhar a conduta dele no dia a dia, nada condiz com o que ele diz ser, né? Ele foi talvez um santo homem ou uma santa mulher de manhã, porque ele não tinha nada a perder. Ele não leva a religião tão a sério assim. Talvez se é um homem de negócios, ele trapaceia nos negócios. E ele tem a desculpa de dizer: negócios são negócios. Aqui são negócios. Eu já vi pessoas dizendo isso, que se dizem cristãos. Né? Eu falei: olha, mas o senhor não é crente? Não, mas negócios é negócios. Hipócrita. O crente é crente em qualquer lugar, em qualquer situação e até mesmo nos negócios. Ele não passa a perna em ninguém. Ele não vende um carro e fala: olha, tem esse problema, o motor está fundindo.
O crente não faz isso. Talvez mais tarde ele tenha mais algum momento piedoso, ou talvez não. De repente aí ele lê de novo a Bíblia, ou ora, ou fala, até mesmo fala de Cristo para alguém, né? Uns 5 minutos, 10 minutos. Mas esse hipócrita, quando ele viaja, por exemplo, quando ele fica longe, né, dos olhos da família, dos olhos do pastor, dos olhos da igreja, numa cidade que ninguém conhece ele, não sabe, né, quem ele é, aí as coisas mudam. Aí ele não é mais a mesma pessoa. Hipócrita. Ele se restrita apenas a lugares e horários. Mas na hora que precisa mostrar que é crente, ele não mostra. Na hora que precisa mostrar que é honesto, na hora que precisa mostrar que tem fé, que confia em Deus, ele não mostra. Mas alguns determinados lugares ou algum determinado tempo, parece, né, que é um crente. Mas o homem que é verdadeiro, irmãos, principalmente verdadeiro para com Deus e para com a sua consciência, ele é um cristão o dia todo e a noite toda e em todo o lugar. Alguns dizem, né, o cristão, até quando ele está sonhando, ele é cristão, né? Não tem sonhos errados também. Ponha o verdadeiro cristão onde ele pode pecar e ser elogiado por isso, irmãos. Pega um verdadeiro cristão, põe ele ali num lugar onde ele pode pecar e ele vai ser elogiado se ele pecar. Só que o verdadeiro cristão não vai fazer isso. O hipócrita, sim. O hipócrita, sim. O verdadeiro cristão, ele não odeia o pecado por causa dos outros. Ele não odeia o pecado porque o pastor diz que é pecado. Ele não odeia o pecado porque a minha igreja não aceita isso. Mas ele odeia o pecado por motivos próprios, por convicção própria. Ele diz: como poderia eu fazer essa maldade e pecar contra o meu Deus? Lembrou de alguém? Longe de sua família, longe do seu pai, e uma mulher bonita ali na frente: deita-te comigo. Como é que eu posso pecar contra o meu Deus? E ele falou também, né, contra o meu Senhor. No caso, ele era escravo, né, José, para quem não sabe quem é, né, era escravo de Potifar. Mas ele falou: como que eu pecaria contra Deus? Tinha ninguém olhando, tinha ninguém na casa. Você descobrirá que ele é um homem falho, o crente verdadeiro, o que não é hipócrita. Você vai descobrir, ele é um homem falho, sim, mas ele não é falso. Ele não se mostra alguém que não é. Você descobrirá que ele tem fraqueza, sim. O crente verdadeiro, ele reconhece a sua fraqueza, ele é transparente quanto às suas fraquezas, ele não esconde as suas fraquezas. Mas o hipócrita não. Ele quer parecer o mais perfeito possível. Então você descobrirá que ele tem fraquezas, mas ele não ama o pecado e nem planeja pecar de propósito. Ele não sei se essa palavra existe, tramóia. Eu já ouvi essa palavra, não sei se existe isso, né? Mas ele não mexe os pauzinhos, né, para dar certo de cometer um pecado. Esse é o hipócrita, e talvez até perdido. Sétimo lugar, sétima característica de um hipócrita, né? Lembrando aí a sexta, o hipócrita se restrita a lugares e a horários. Sétimo e último, o hipócrita é severo com os outros. Ele é bem severo com os outros, mas é muito tolerante consigo mesmo. Ele pega pesado com os outros. Olha, irmão, não pode fazer isso não, irmão. Ô, irmão, tem que fazer isso, cuidado, faz não. Mas com ele, tranquilo. E até muitas vezes, quando ele chama a sua atenção, você olha, mas espera aí, mas está falando uma coisa que ele faz até pior do que isso.
Não entendi nada. Ou ele está falando uma coisa que ele também faz. Eu não entendi mais nada. Esse é o hipócrita. Ele pega pesado, ele é severo com os outros, mas consigo é tolerante. Não tem tanto problema assim, aquele pecado, aquela atitude má. Olha o que diz Mateus 7, versículo 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Versículo 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse é o hipócrita, irmãos. Ele vê coisas pequenas, né? Novamente, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Ele vê coisas pequenas na vida dos outros, mas comete pecados terríveis e para ele está tudo bem. Você já ouviu um hipócrita se defender? Quer ver como que o hipócrita se defende? É mais ou menos assim, né? Alguns exemplos, né? Tem outros exemplos também que não está aqui, mas só uma base. Você diz para ele, né? Olha, você é um sujeito miserável. Aí ele se defende, né? Não, não sou. Eu sou econômico. Aí você diz para ele, olha, você está sendo desonesto. Aí ele diz, não, eu apenas sou esperto e profissional. Aí você diz para ele, né? Olha, você é orgulhoso, você é arrogante. Aí ele diz, o que eu tenho é apenas um adequado respeito próprio. Aí você diz para ele novamente, tudo bem, mas você é um bajulador fingido. Aí ele se defende, né? Não, eu me faço tudo para com todos. O hipócrita sempre tem um jeito, ele nunca assume que está errado. Ele sempre tem um jeito de se defender. De uma forma ou de outra, ele fará os defeitos dele, os pecados dele, parecerem até mesmo virtudes. E é perigoso ele até te convencer disso, viu? Cuidado. Mas ele seguirá um critério diferente quando avaliar os outros. Não, aí irmão disso, não, aí está errado. Não, eu fazer não tem problema não. Né? Mas não, irmão disso, isso é pecado, irmão. Larga isso. Mas irmão disso olha na minha vida, mas o pastor também faz a mesma coisa, não está entendendo mais nada. Esse é o hipócrita. Ele é muito severo com os outros, mas tolerante consigo mesmo. Você já viu um hipócrita virar médico? Você já viu um hipócrita virar médico? Olha lá. Olha aí. O hipócrita vira até médico. Ele está com aquela trave lá no olho dele, mas ele nem está vendo isso, ele está vendo um cisquinho lá no olho do irmão ali, ó. O Antônio Marcos. Ô, Antônio Marcos, tira esse cisco aí do olho. Vê de longe, né? Mas o dele está lá, aquela trave horrível, né? Eu sei, está falando aqui de pecados. Ele vê uma coisinha de nada ali que o irmão Antônio Marcos está fazendo de errado, mas ele mesmo fazendo coisas horríveis e ele não vê isso. Está tudo bem, tudo tranquilo. Esse é o hipócrita. Ele consegue transformar seus defeitos em virtudes e as virtudes dos outros em defeitos. Antigamente, né, faz tempo que eu não faço aqui, mas em Franca, muitas vezes, hoje também não faz mais isso, pelo menos faz tempo que eu não vejo, né? Mas muitas vezes a gente pede, né, para alguém orar, um irmão voluntário, né, ora por nós. E aí sempre levantava o mesmo irmão, né, o mesmo irmão. Aí os outros reclamaram, mas só ele que levanta. Então por que você não levanta também? Aí começaram até a apelidar, né? O irmão voluntário. Esses são os hipócritas. Eles conseguem transformar os seus defeitos em virtudes
e as virtudes dos outros em defeitos. Alguém pode fazer isso, irmão? A gente está precisando de alguém fazer isso. Eu posso. Ela quer se aparecer. Por que ele não levantou a mão também para fazer? Esse é o hipócrita. Ele transforma as virtudes dos outros em defeito e os seus próprios defeitos em virtudes. O cristão faz o contrário. O cristão verdadeiro é totalmente contrário. Pelo menos, eu creio que você deve ser igual eu se você for verdadeiro. Eu não estou aqui querendo me colocar acima de ninguém, mas, irmãos, os irmãos já ouviram de mim várias vezes, irmãos. Eu sou um miserável pecador. Eu sou pior que todo mundo aqui. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor, não. Isso aqui é só para os irmãos me ver, né? Ficar mais fácil dos irmãos me ver. É uma questão de enxergar melhor a pessoa que está falando. Mas o cristão, ele é o contrário, ele é severo consigo mesmo. Ele não aguenta os seus próprios pecados. Ele não vê a hora, como eu disse mais cedo, ele não vê a hora de estar livre desse corpo, de estar com o Senhor e perfeito, sem pecado, sem lutar contra o pecado diariamente, a todo momento. Esse é o verdadeiro cristão. Ele não fica, deixa eu ver, ali ó, Tamara, olha lá o que ela está fazendo. Ele fica olhando para si mesmo. Então nós temos que nos colocar, irmãos, em nosso lugar, que é o lugar de miseráveis pecadores. Esse é o verdadeiro crente. Ele sabe o quão miserável ele é. Ele sabe o quão ele merece o inferno, o mais profundo inferno. Um outro detalhe também de um hipócrita, se vem um irmão conversar com ele, pedir ajuda, falar, irmão, né, eu cometi esse pecado. Ele não vê aquilo como uma coisa do outro mundo. Nossa, eu não acredito que você fez isso. Isso é hipócrita, como se ele fosse muito perfeito, né? Mas o crente verdadeiro, ele, irmão, não, vamos orar que Deus vai perdoar. Porque ele sabe que ele é do mesmo jeito, ele tem as mesmas lutas, né? E logicamente pode cair no mesmo pecado também. Mas o espírito de um hipócrita é exatamente o contrário. Ele julgará, ele condenará, ele punirá com a lei do linchamento toda e qualquer outra pessoa. Mas quanto a si mesmo, ele está isento, ele é um rei, ele está acima da lei, a lei não se aplica a ele, e a sua consciência, isso é o que é o pior, a sua consciência descansa e lhe permite prosseguir em paz nos próprios pecados que ele condena nos outros. É difícil até de imaginar uma pessoa assim, né? Mas infelizmente tem. Eu lembrei aqui, lembra quando os hipócritas, né, na época de Jesus, eles estavam também testando Jesus, logicamente, mas lembra quando eles pegaram uma mulher que eles dizem terem pega, né, no flagra, né, em adultério? Lembra? Pegaram e ia apedrejar a mulher, porque foi pega em adultério. Irmãos, eu não acredito como que aquela mulher conseguiu cometer adultério sozinha. Porque ela estava sozinha lá, ela cometeu adultério com quem então? Eu não duvido de que o homem que cometeu adultério com ela, se realmente for verdade, estava lá junto com os outros, lá com a pedra. Vamos lá. O que Jesus falou para eles? Tudo bem, é verdade. Conforme a lei, lá tem que morrer, é verdade. Então, quem não tem pecado, lança a primeira pedra. O que é que a Bíblia diz? Foi saindo um após outro, de fininho. Ficou só Jesus e a mulher lá. Jesus abriu os olhos dele. Olha, vocês também têm pecados. Por que vocês querem apedrejar essa mulher? Esses são os hipócritas, né? São muito severos com os outros, mas consigo são tolerantes. Concluindo, irmãos, depois de 2 mensagens, né, sobre hipocrisia, na verdade é uma só, mas não deu tempo de terminar em um culto. Concluindo, a questão não é quem é hipócrita ou quem não é.
A questão não é, talvez, quem é, mas o problema, muitas vezes, pode ser um nível de hipocrisia. Então, por isso que precisamos nos avaliar. Você precisa se avaliar. Eu preciso me avaliar. E ver se realmente alguma dessas características tem feito parte de nossas vidas, ou talvez nós temos encaminhado para algumas dessas características. Talvez algum nível de hipocrisia nós temos achado em nós mesmos. Precisamos, então, lutar contra isso e tirar isso de nós. Agir totalmente contrário, agir conforme a Bíblia fala, e não conforme a nossa pecaminosidade, nossa carne, a nossa hipocrisia quer ditar para nós fazermos. Lembra da atitude hipócrita de Pedro na Bíblia? Pedro teve uma atitude hipócrita. O grande apóstolo Pedro. Vamos lá em Gálatas. Esse não tem aí para os irmãos não. Gálatas capítulo 2. O grande Pedro, né? O líder dos apóstolos, né? Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14, diz o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Em outras palavras, estava sendo hipócrita. Olha o versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, lembra de Barnabé? Até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Você entendeu o que estava acontecendo aqui? O apóstolo Pedro era judeu, né? Circuncidado como judeu. Gentios eram os outros povos, que não eram circuncidados, não fazia parte do povo judeu, né? E crentes, né? Que confiaram em Cristo como Salvador. E aí, quando estava tudo junto ali na igreja, né? Pedro, né? Os gentios, né? Aqueles que não eram judeus, Pedro ficava com eles de boa, e aí, tá bom? Né? Conversando de boa. Aí chegavam os judeus, Tiago, né? Que era o pastor da igreja de Jerusalém, né? E os outros, né? Apóstolos. Aí Pedro ia saindo de fininho, estava lá no meio dos judeus, se retirava do meio dos gentios, né? O que eles vão falar de mim, né? O grande apóstolo Pedro. E Paulo aqui, que escreveu essa carta, ele falou, olha, até Barnabé, e Barnabé, se você ver as características de Barnabé era uma benção. Ele não tinha esses negócios. Aí ele fez questão de dizer, até Barnabé foi levado pela dissimulação deles, até Barnabé começou a fazer a mesma coisa. Percebe, irmãos? Então não é quem é hipócrita, o problema é nível. Nós podemos ter ações hipócritas. Então precisamos realmente cuidar de nós. Para terminar, Tiago capítulo 3, versículo 17, está aí? Tiago 3, 17 nos diz, mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que vem do alto. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.